Olá galera aqui do Clust Podcast, que nome maluco é esse? Pois é, um nome que se remete à tecnologia e é sobre justamente isso que o nosso podcast vem falar. Primeiramente eu gostaria de estar cumprimentando todos vocês com bom dia, boa tarde, boa noite. Como esse vídeo é gravado, não sei a hora que você está assistindo, mas espero que assista tudo, hein? Meu nome é Getúlio Polo. Estou trazendo para vocês um episódio repleto de insights e coisas boas relacionadas ao empreendedorismo e à tecnologia. Hoje vamos falar um assunto que muitos empreendedores enfrentam: clientes que querem serviços de qualidade e, pasmem, e não querem pagar pela qualidade desse serviço. Isso é muito difícil. Será que isso é uma questão cultural ou só de murrinhagem mesmo? Fique atento que hoje a gente vai descobrir isso. O nosso convidado de hoje é um grande empreendedor da área de TI aqui da cidade e que já passou por momentos terríveis com clientes que, vocês acreditam se quiser, queriam colocar preço no serviço dele. Ele tem histórias incríveis para contar para nós, não é mesmo, Michel? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Getúlio. Boa noite aí, galera do podcast. Boa noite também, já comecei com o desastre aqui. No desastre, eu posso falar por mim mesmo que desastre é que você mesmo, né? Ai, ai. Pois é, Michel, com toda essa apresentação que a gente teve aí, eu quero que você conte um pouco sobre a sua trajetória, como que o Michel entrou nessa área da TI, como que tudo acontece e como que você enfrenta essas questões dos clientes murrinha. Então, eu sou Michel, estou nessa área já há praticamente uns 15 a 16 anos. Mais novo eu já trabalhava com informática, só que era gravar jogo, era coisa de menino, né? Seguindo, mudei para séries para estudar. Com isso, tive uma proposta em um hospital para trabalhar. E com isso, comecei a trabalhar com eles e fui me desenvolvendo nessa área. Com isso, conheci grandes parceiros durante essa jornada aí, sabe? Que isso? Sou grande mesmo. Um cara gigantesco que me abriu a cabeça para me sair e realmente começar a trabalhar comigo. Olha o que você fala, porque se descobrirem que eu fiquei plantando na sua cabeça, falar assim, ó, Michel, sai daqui logo e vai trabalhar por conta, sai daqui logo e vai trabalhar por conta, vai sobrar para mim. E que sobre, diga-se de passagem. Você me pediu para contar a história. Pode contar, vamos chegar a rir. E com isso, comecei aí, né, nessa nova parte de empreendedorismo, e fui seguindo, conseguindo mais clientes na área realmente hospitalar. Tentamos outros nichos aí, né, não funcionou muito, câmera, pegar mercado, algumas coisas. Realmente foquei mais na área hospitalar e tô aí nessa luta aí com a área hospitalar, dando suporte de analista e fazendo uns job aí de programação, né? Você programa também? Durante a noite eu faço programa. Você faz programa durante a noite? É mais gostoso da OnlyFans ou Privacy? Tipo assim, a gente vai no Privacy, né? Ganha mais. Ai. Gente, ó, o programa que ele faz é de computador, tá? Mas assim, ó, se alguém quiser o outro também, né? A gente pode conversar, né? Pagando bem. Então você tá aberto a propostas? Demais. Ai, nem jeito do céu. Ai. Michel, você já enfrentou vários desafios com clientes que querem colocar preço no seu produto, no seu serviço. Como que você lida com essa situação? É relevante? É uma questão cultural? É uma questão de falta de dinheiro da parte de lá? É uma questão da falta de conhecimento do cliente em relação ao que você vai fazer? Em resumo, fala aí pra nós, o que é isso? Eu penso assim, que hoje o pessoal, eles veem a gente, o suporte de TI, como o carinha do computador. Tipo, o carinha do computador vê ali, nunca vejo ele. Mas ele não vê a gente porque, tipo, a rotina que geralmente de atendimentos que a gente faz são bem banais, né? São atendimentos improdutivos. Então, tipo, a gente vai muito rápido mesmo e volta. Esse muito rápido mesmo e volta, você já chegou a pôr um computador na tomada e vir embora? Nossa, eu acho que nessa semana eu fiz 3 vezes isso.
Só Deus nessa. do céu. Nossa, é o cúmulo do absurdo, né? Chegar no cliente e colocar um computador na tomada. Sim, e aí é onde que eu acho que eu vejo a parte cultural mais para cidades de interior, né? Como a nossa aqui, Cidades Sérias. Por quê? Porque como a gente não é muito visto, o pessoal acha que a gente não tá fazendo nada. Mas e aí é onde eles pegam e chegam e falam assim: ah, mas eu quase não te vejo, você quase não trabalha, então faz mais barato. Aí, o que foi meu insight ali que eu peguei? Eu montei uma planilha no Excel com o nome de cada um. Todo dia que alguém me mandava uma mensagem, eu colocava lá o nome da pessoa, o dia e falava por que eu tinha ido lá. Quando eu falava assim, tanto, vamos aumentar isso aqui, eu acho que tá precisando. Ah, não, barato, você quase não vem aqui, você vem uma vez no mês. Eu falei, eu vou te mandar uma planilha. E o ruim, só retomando um pouco da desvalorização, que quando a gente pega e fala assim, mas você me paga tanto assim por mês, e fala ainda que é muito, mas ninguém viu eu ficando no sábado, domingo, trabalhando, rodando carry, olhando tabela, você ia dar vez numa tabela, você olhava, não era lá, você ia pra outra, rodava e você vai passando. E a melhor hora pra gente descobrir isso é quando a gente tá dormindo, né, não, Getúlio? É dessa forma, e eu falo isso por experiência própria. Que eu até vou falar o nome da empresa, porque isso aqui foi uma coisa que aconteceu, que eu fiquei meio que até esbabacado de tanto que a conexão que eu tive com o problema e a solução dele foi uma coisa quase que milagrosa. Porque foi o seguinte, eu já estava no segundo dia lá na Magril e a gente, para quem não sabe, a Magril, a estrutura física dela era duas lojas as duas lojas eram ligadas uma na outra por uma fibra ótica, que inclusive passa debaixo da rua. E tá, né? Deu problema nessa configuração dessa fibra e eu tô lá. Passei 2 dias pelejando com essa configuração e nada de acontecer, de solucionar. Do segundo pro terceiro dia, eu já tava descrente que aquilo lá ia dar certo. Literalmente. Fui embora, dormi. Você não acredita que eu sonhei com a solução do problema? No terceiro dia... Ele ressuscitou. Ele ressuscitou literalmente, porque eu cheguei lá, fiz a mesma coisinha que eu tinha sonhado, que tinha feito, e o problema foi solucionado. A melhor coisa que eu falo, você que tá aí, querendo entrar pra TI, cara, se tiver com problema 1, 2 dias, você não resolver, vai dormir. Vai dormir, pega um espírito qualquer aí. Mas assim, pra ficar melhor ainda, você come uma coisa bem gostosa e fica o dia todo, não dorme à tarde, não faz nada. Pra você chegar na cama, deitar e desmaiar. Na hora que você deitar, 2, 3 horinhas você vai acordar, descobri o que é. Deixa fora. Você pode levantar e testar que dá certo. É chato. Como diz aquele ditado, é batata. Quando eu tô fazendo um programa lá, tipo, eu falo assim, eu vou dormir às vezes à tarde, funciona também, mas é mais melhor à noite. À tarde, de vez em quando funciona, mas, vou dar uma cochilada. A cabeça da gente não para, fica lá naquele trem, aquele. De repente você acorda, já sei, você vai lá e é chato. Apesar que hoje tem um chatzinho aí, né, velho? A gente não precisa dormir tanto, não. A inteligência artificial tá aí para ajudar. Não só nós, não só você, não só eu, mas como todo mundo. Então, e presta atenção nos próximos episódios. Os próximos episódios vai ser a integração do chat GPT ou inteligências artificiais nas empresas. Porque uma coisa que tá acontecendo aqui em séries, e eu posso falar isso de boca cheia, é que o povo tá achando que inteligência artificial é para brincar. Sim, hoje qualquer coisa eles perguntam, né? Mas eu acho que uma coisa legal de vocês seguirem o podcast aí é essa questão da inteligência artificial. Ela não veio, velho, pra roubar serviço de ninguém. Ela veio pra ajudar a gente a trabalhar de forma mais prática e rápida. Uma coisa que eu já falei em um dos vídeos pra trás que eu já gravei é que a inteligência artificial, ela veio para aprimorar o talento que você já tem. Ela agrega. Ela agrega ali a gente. É somente isso. Todo mundo fica morrendo de me dar, que não sei o que, vai tirar meu serviço disso. Nunca vai tirar. Mas vai também. Tem uns que precisam sair. Não, mas aí aí, tipo assim, aí já é a questão de... A mesma nova geração, parece que o povo não sabe ler, né? Justo.
Não, pode abrir o coração. Não só a nova, a nossa geração também. Tem muita gente que não sabe ler, não. Gente, vou fazer uma carta aberta. Nós ganhamos dinheiro porque vocês não lê. Justamente. Não lê, não presta atenção. A maioria dos erros estão estourados lá e por vocês verem um alerta vermelho ou um amarelo... Aquilo lá já te deixa já louco. Já é um erro, tipo assim, um erro para. Igual parou o trânsito, tipo, vou parar de fazer tudo também, pô, deu erro. E às vezes não, sempre tenta dar uma lidinha lá, gente. Pois é, a solução do erro tá na própria leitura que você vai fazer lá. Às em vezes... 98% dos casos. Claro que tem os outros dois que é erro de verdade. Por exemplo, alguém tirou o servidor da tomada. Pode ser um erro drástico, porque aí no sistema do terminal lá vai acontecer um erro, conexão catastrófica, falha em conexão banco de dados, coisas desse tipo, né? Tem um erro que ele é bem comum em várias instituições, isso, não é só numa. Cadastro duplo, pô. Dois pacientes, hipoteticamente, só que é só um, né? Só que existe duas fichas. Aí o cara vira lá e fala, pô, mas eu não tô achando a ficha do paciente. Cadê minha evolução? Cadê minha anamnese? Mas existe outra ficha lá atrás, lá, mano. E não é a mesma que ele tá. Então, tipo assim, as pessoas, elas não têm nem a curiosidade de, tipo, falar assim, será que não tem outra? Será que eu não posso pesquisar outra? Hoje a gente é pago para pensar e solucionar problemas. A gente acorda com o problema dos outros e vai dormir com o problema dos outros. Justamente. E tem um filme, nos primórdios do cinema, que esse filme mostrava justamente isso daí. É o Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que mostrava já o início lá da Segunda Revolução Industrial, com as máquinas e tudo mais. O filme retrata bem isso. O Charlie Chaplin lá, a única coisa que ele fazia era apertar um parafuso. Era apertar um parafuso. Era apertar um parafuso. E se saísse daquele lugar lá, ele continuava apertando o parafuso. Gente, não mudou nada daquilo pra cá. Não. Eu sempre falo que se o capim mudar de cor, a vaca não come. Isso é a mais pura verdade. Vamos longe, não. Você fez um backup ali, a pessoa tá acostumada com ver todos os arquivos na aquela área poluída que você chega. Se você não acha, ela sabe onde tá qualquer um ali. Isso é impressionante. Como uma pessoa com uma tela com tanto arquivo, ela sabe onde tá qualquer tipo de arquivo que você perguntar, mas se você coloca ele numa pasta escrito backup, a data do dia e uma área de trabalho, ou desktop, documentos, imagem, limpa, bonitinha. Ela nunca mais acha. Ela nunca mais acha. E tipo, o cúmulo do absurdo, que eu já peguei esse processo uma vez, foi um sistema mudar o ícone de cor. Mudou o ícone de cor, gente. Isso aí é uma coisa... Não tem nem como trazer pra fora essa questão. Mudou o ícone de cor, a pessoa não conseguiu mais entrar no sistema. Você faz isso todo dia, você clica naquele lugar exatamente umas 30, 60 vezes no mesmo dia. Pois é, e isso é por qual motivo? É porque não lê, não presta atenção e não relaciona. Porque, gente, a mente da gente é muito gráfica. Você entra no YouTube, você sabe que aquele lá é o YouTube, por quê? Porque tem o ícone do YouTube lá. Se ele mudar de cor, você sabe que aquele lá é o ícone do YouTube. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O sistema da mesma forma. Ah, mudou de cor, mudou o desenho, mudou tudo. Mas, gente, lê, tem um nome lá embaixo. Uma exemplificação fácil para isso. Vamos pôr cartão de visita aí, mano. O símbolo do WhatsApp do cartão de visita não é verde, todo mundo sabe que é o WhatsApp. Não é? Justamente. O do Instagram não é colorido, tipo... Né? Então, isso aí é questão de falta de prestar atenção, falta de ler. E por isso que as pessoas perecem. Michel, na sua trajetória, você já teve muito cliente que compara o seu serviço com coisas que ele viu no Instagram, por exemplo? Ah, mas esse aqui é só fazer isso, é só fazer aquilo, é só apertar esse parafuso. Você já teve esse tipo de cliente? Tem. E antigamente eu era um pouco mais sutil com meus clientes a respeito disso. Hoje eu já sou um pouco mais direto. Eu falo, então faz, aperta. Aperta. Mas eu falo nesse mesmo tom que eu falei, bem macinzinho, sabe? Isso, ó, aconchegante. Ele assim, faz, então, aperta aí, vamos ver se vai funcionar mesmo, se vai ficar bom ali. Essa questão de precificação não vai muito longe, não. A gente estava conversando essa semana sobre a venda do hack. Ou você tinha pedido um valor, o cliente queria um valor abaixo. Sabe o que o cliente preferiu, optou por fazer? Sim. Um hack de MDF.
Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Um hack de MDF. Para quem não sabe, se vocês já devem terem visto em empresas por aí, o hack que a gente está falando é aquele caixote preto que fica pendurado lá na parede, com toda a parte de TI lá dentro. É igual os de câmera também. É, igual os de câmera. Contudo, aquele hack, ele é preparado para ventilação. Porque, não sei se você sabe, o seu roteador, o seu switch, ou todo o seu equipamento também precisa de ar para sobreviver. Né? Por isso que as salas de TI tem que ser todas refrigeradas. Aí tá. Não vamos vir a ar não, viu? Graças a Deus, os meus clientes têm todas as salas de TI refrigeradas. Meus também, graças a Deus. Então, nesse ponto aí... Depois de 6 anos de luta, né? Uns fizeram agora recentemente. Depois de 2015 pra cá, eu venho lutando com isso. Ou quando a coisa, tipo, começa a queimar, começa a feder queimada, tá estragado. Aí criativo. Aí voltando na questão do hack, o Michel me solicitou o hack, tinha um hack para vender para ele e passei o valor X para ele. O cliente achou um valor estratosférico. E nem era tanto assim. Gente, não chegava a R$500. Aí o cliente achou um valor estratosférico, literalmente. Aí o que o cliente resolveu fazer com a sabedoria dele? Mete MDF. Fizeram um caixote de MDF com nenhuma saída de ar, madeira, porque se o negócio pegar fogo, madeira ainda é combustível, o hack é de lata. Então madeira ainda é combustível e colocou na onde? Lá no pra ser a central. Ficou lá um armáriozinho lá. Tipo, parece sei lá, que é trem de prata, assim, que você põe em cima. Ficou bem. Então. Tem lógica um negócio desse? Isso aí é querer se dar bem demais nas costas dos outros, sem saber o que tá acontecendo. É a mesma coisa de eu, que não sei nada de avião, falar assim, ó, eu vou dirigir um avião e esse avião vai fazer o que eu quero. Gente, com que categoria eu tenho pra falar disso? É onde eles jogam a precificação também, né? Vamos supor, às vezes vamos jogar ali um exemplozinho, um SSD da Kingston às vezes é mais caro do que um da Lennox ali que você compra, que é mais paralelo, né? A Kingston já é uma marca constituída dentro do mercado de TI aqui dentro do Brasil, então eles têm nome. Aí você trabalha só com essa marca. O cliente chega e fala nessa questão de precificação, mas o seu serviço é mais caro, eu achei um de tanto. Aí eu falo, mas o produto dele é o mesmo que o meu? Pergunta para ele se é a mesma marca que o meu. Não, o dele é mais barato. Eu falei, não, então você não está procurando qualidade, você está procurando preço, está procurando uma coisa mais barata que vai ser... Ele vai usar, de repente ele não vai saber, vai passar 1 ano, 2 anos, o SSD dele vai pegar e vai parar. Essa questão aí, eu julgo ela pelo fato justamente da pessoa querer realmente se dar bem. Por que ela não compra um Motorola qualquer aí, ao invés de comprar um iPhone? Não é? Será porque o HD ou o SSD da Kingston, que é uma marca boa, que a gente pode falar que ela é uma marca boa, não vai dar o status necessário que o iPhone daria em relação a um celular da Motorola? Ótimo ponto aí que você tocou, porque é a mesma coisa. É a mesma celular bom para um celular Os bom. dois faz a mesma coisa, mas um tem um desempenho melhor. Todo mundo quer um iPhone. Não é? Mas o que o iPhone proporciona? Status. Exatamente. O SSD tá lá dentro do computador, ninguém vai saber que você tem. Pra ele não faz diferença. A marca. Mas faz. O Kingston patrocina nós, hein? Estamos aqui falando bem de vocês. Apesar de o povo comprar os negócios de vocês aí só por status. Viva o Linux. Viva o Linux. Software livre, pô. Eu uso tanto software livre ultimamente. Melhor coisa do mundo. Se vocês soubessem o poder de um software livre, vocês que aí os murrinhos aí, ou vão parar, né? Não soltar dica não. Michel, conta pra gente. Você já teve clientes que tentaram barganhar preços com você e desvalorizar seu trabalho? Todo dia, né? Isso aí é recorrência, eu acho, na nossa área. A recorrência que a gente queria era dinheiro, né? É a que mais precisava e a que menos tem. A não ser que você programa, né? Porque, tipo, é isso, não tem pra onde correr. Justamente. Né? Mas em questão dessas de serviço, sempre tem aí o Mário, o Juninho. o Juninho, o Robson. É os parentes ali, né? Que o cliente vem, aí eu não sei ainda porque, às vezes eu acho estranho, o cliente pergunta pra você o valor, e aí quando você fala lá, mas tal pessoa fez mais barato. Por que você já não foi com outra pessoa, pô? Justamente, não é, né? Tipo, você sabia que você ia me perguntar, meu serviço, claro que ia ser mais caro do que
parente dele lá, né? O Juninho, o Robson. Que não tá, igual a gente tava falando, não desmerecendo ninguém do início da área de TI aí, porque nós já fomos também, né? Mas, tipo assim, a carga que a gente carrega hoje de conhecimento é muito maior, né? Muito mais. Então, querendo ou não, essa precificação do cliente, eles não vê todo essa bagagem que a gente carrega e prefere fazer com o Juninho. E aí, quando ele faz com o Mário, com o Juninho, com o Robson, ele pega... Gente, ó, só pra deixar claro, essas pessoas são fictícias, apesar de nós conhecer Mário, Juninhos e Robsons por aí, tá? Mas não são eles vai arrumar e estraga no produto. O cliente vem bravo com você pra você resolver o problema dele, e quando você fala assim, não, vou precisar então às vezes de uns 2-3 dias pra conseguir analisar direito. Ele briga com você ainda não, mas você sabe qual que é a lógica que eu consegui identificar nessa questão aí? É o seguinte: o cliente, ele já chega com você, em você, achando que vai ganhar. Ele chega em você achando que vai ganhar. Aí você fala o valor e ele já sabe que não vai fazer com você por causa daquele valor. Aí ele vai levar no Juninho, aí o Juninho vai fazer pelo valor metade do preço, só que aí o Juninho vai danificar tudo que está lá porque não tem conhecimento necessário. Exatamente. Aí o cliente volta, mas a forma que ele voltou já é para fazer medo em você. Pra você, nossa, o cliente é brabo demais, eu vou fazer. Já com uma forma de tentar fazer você fazer por medo o serviço. Exatamente. Aí você vai e não faz. Ele fica bravo. Ele fica bravo, fala de você na rua. Fala assim, não, enrolado, serviço até não presta, ele não pega pra fazer. Mas às vezes, tipo, o Juninho lá, o Robson, ele pode ter perdido os arquivos do cliente. Como que você vai recuperar? Se o cliente não pagou, tipo, R$60 a mais, um exemplo, que é do serviço do que ele pagou pro Robson e o Juninho lá, ele não vai pagar 3 a 7 mil pra recuperar as fotos e os vídeos da infância, da filha dele. E diga-se de passagem que isso aí não é lorota nossa. Empresas de recuperação de HD, elas funcionam da seguinte forma: você tá lá com o seu HD sem funcionar, você leva o HD lá, se recuperou, bem, você paga. E é mais ou menos isso aí, depende da quantidade de giga que tem seu HD. O giga do HD, não é nem de quantos arquivos que você recuperou lá. Aí, se o HD tiver totalmente danificado e não recuperou nada, você paga também. É lindo demais dar conta um negócio desse. E aí, será que isso é mais caro do que fazer o serviço com um profissional? Eu acho que não é. Eu também acho que não. Por isso que hoje, a maioria, você pode reparar que até dentro do nicho aqui de séries, nessa questão de suporte, várias empresas já adotaram a metodologia de visita improdutiva, que é onde, às vezes, você presta um serviço pro cara e você vai lá para não precisar ir, tipo... tomada, né? Igual a gente tava Nossa, nem fala um negócio desse. Teve uma época, na época que eu ainda tinha a loja, que eu trabalhava de suporte, uma instituição. Agora ficou claro que eu falei demais, que eu ia cortar esse pedaço, né? Uma instituição de saúde aqui, que eu não vou dizer o nome agora, mas fica por ali. Eu tinha acabado de sair de lá. E no momento que eu cheguei na loja, já era praticamente 6 da tarde, e no momento que eu cheguei na loja, eu já recebo outra ligação: Getúlio, corre aqui que a gente está sem sistema. E numa instituição de saúde, ficar sem sistema impacta diretamente nos usuários daquela instituição de saúde, diga-se passagem, pacientes. Exatamente, porque tudo vai ser na mão, né? Tudo vai sair na mão. E o que hoje tem na mão numa instituição dessa? Nada. E como é que você lê também assim, ó, né? Falando, não, mas ler letra de médico, mano, você tem que fazer um curso. Nem inteligência artificial dá conta de ler. Recentemente eu coloquei uma receita no chat GPT, ele não deu conta de ler, e ele me perguntou se era hieróglifos egípcios. Querendo ou não, é costume. Você aprender a ler letra de médico, você tem que ter costume com ele. Você tem que ver aquela letra todo dia perguntando pra ele o que é. E que você descobre depois que aquilo é um A, um risquinho assim é um N. Aí você consegue logo. E você tá de espera. Você bateu o olho ali, você sabe o que tá escrito. Eu acho que o cara que descobriu a turma do Tutankhamon
Deu umas aulas pro povo das farmácias, pra secretária daqui de SES, porque vamos respeitar. Pra que médico tem uma letra ruim dessa? Ainda bem que existe sistema, né? Por isso que ninguém pode ficar sem sistema e não pode cair, né? Justamente, porque tem uma lei agora, pra quem não sabe, que receita, todo esse procedimento que o médico passa pro paciente tem que ser impresso. Justamente por causa da bendita da boniteza da letra dele. E querendo ou não, também facilita muito, graças a Deus, aí nós tem aí o certificado digital hoje para assinatura eletrônica, né? Fica bem mais perfeito, tipo, às vezes... Porque que cartório que dá conta de autenticar um garrancho que sabe lá que... Não, olha na base de dados dele até achar aquilo lá e falar, pô, será que... Nossa, esse risco aqui tá mais pra cá e aqui tá mais pra lá, esse negócio não tá normal. Continuando a questão da instituição de saúde que me ligou, me ligou fazendo um chamado com urgência, falando, nossa, a gente tá sem sistema e tudo, né? Mas eu pensei assim, eu acabei de sair de lá, como que tá sem sistema? Lá tá funcionando. Aí tá, eu vou lá, na hora que eu chego lá, uma bendita de uma secretária arrancou o servidor da tomada, presta atenção, gente, arrancou o servidor da tomada e colocou um ventilador no lugar. Então, Getúlio, aí você acredita que mesmo com essa frente fria que tá acontecendo aí, aquilo teve vento aí que Deus me livre, você saia na rua e você tava congelando. A pessoa foi lá e tava com calor, pô, porque desligou de novo o servidor. E essa semana? Essa semana na mesma instituição? Na mesma instituição. Pelo amor de Deus, como que um negócio desse acontece? E os administradores no lugar desse? Agora, pera lá. Era a administradora que fez isso? Eu não procurei o culpado, porque geralmente eu corro dessa... Você sabe que eu não sou o cara de procurar a culpa, eu resolvo só. Não, eu gosto de alfinetar. Por isso que quando a gente tava lá na parceria, né? Quem não sabe, eu e o Getúlio, nós era parceiro. Ele fazia as broncas, cuidava de tudo e eu só resolvia. Tipo assim, eu só o faz, ele era o que pensava. Acho que por isso que eu tô meio doido assim, porque agora você também tá fazendo e eu pensando. E ficando. Michel, você acha que essa questão do cliente querer pagar pouco, querer fazer um leilão do seu serviço, é uma questão do interior, é uma questão cultural ou é murrinhagem mesmo? É, boa pergunta, hein? Eu acho que ela é tanto cultural quanto do interior, porque a cultura do interior é nós, porta, portão, porca, então... não. Eu vejo que o pessoal, por ser mais acessível, tipo, você pode chegar num lugar em 10, 5 minutos a 15 minutos para fazer o atendimento. Então, como eu vejo que o pessoal vê que é mais rápido, eles pedem mais você. Eles falam assim, eu sei que se eu mandar mensagem pro Michel agora, daqui 5 minutos, ele vai estar chegando aqui. Eles dependem, então, tipo, da ação rápida ali, né? Então, com isso, com essa questão da disponibilidade de tempo ser muito rápido, eles têm tudo na mão e não trabalham muito, né? Tipo, não pensam ali. Já na cidade grande, eu acho que o pessoal, eles pensam antes de chamar um TI. Por quê? Porque aqui, como eles já pagam um pouco barato pra gente e tem a hora que quer, eles sempre vão estar chamando. Nada de fora, para um cara sair de lá, às vezes é um preço muito alto. E ele vai demorar... em consideração, Goiânia, por exemplo, você gasta horas no trânsito, chega no ponto até hoje. Ele vai perder, tipo, e o cara vai demorar 3 a 4 horas para chegar lá ainda, né? Tipo, nesse percurso ainda do que eles estavam conversando. O tempo que ele vai se arrumar para sair e se deslocomover da empresa. Então, eu acho que essa parte... Por que eles são mais morrinhas? Porque eles acham assim, aqui não tem gasto. Tipo assim, mas a gente tem gasto, pô. A gente tem revisão, que tem que dar revisão no que você tá na condução. Você vai despenhar do seu tempo, que é uma das maiores coisas que tem. E, tipo assim, eu acho que pra ser um valor que fosse baixo, os atendimentos deveriam ser, tipo, remoto. E é uma coisa que o quê? Ninguém sabe fazer. Ninguém sabe o que é um Anidesk hoje, né? Pois é, isso aí é uma coisa que me deixa literalmente possesso. Eu peço acesso remoto ao computador da pessoa e a pessoa simplesmente fala assim, o que é isso? O que é o Anidesk? Como que eu te dou esse acesso? Gente, cliente, se você estivesse do meu lado, vendo como é que eu me sinto na hora que vocês perguntam o que é o Anidesk, literalmente dá vontade de torcer o pescoço, porque não foi a primeira vez que eu pedi isso. Não, entendi. A única coisa que eu posso ter feito é mudar o software, e quando eu mudo, eu vou o sistema de atendimento remoto mudou. Exatamente. A única coisa, mas gente, é uma coisa só, é aquela situação que a gente falou antes, se mudar de cor, a vaca não come. Não come mesmo, e sabe o que tem o pior ainda? Que é aqueles 5 horas, 4 e meia, arruma isso aqui urgente. Poxa, cara,
Você teve o dia inteiro, meu amigo, pra fazer isso. Numa sexta-feira, 5 horas da tarde, te mandando urgente. Isso. Essa é a palavra que, tipo, minha cara faz assim, ó. Eu vou deixar esse cara na mão hoje. Tem hora que a gente olha e fala assim, não, pô, cara, isso é sacanagem, você não estamos fazendo isso, não. E sabe o que teve um dia que me fizeram na sexta? Uma menina me ligou brava. E falou assim, ó, não tá abrindo o PDF pelo Google e eu preciso disso agora porque eu tenho que enviar não sei o que. Eu falei, moça, tá abrindo o PDF, mas você imprimir, fazer seu trem? Tá, mas eu não gosto desse. Eu falei, então não é urgente. E ela me mandou com urgente, tipo, brabo, e mandou um áudio de 15 minutos falando. Eu falei, poxa, cara, você teve o dia inteiro pra tu fazer isso. Não, mas o cúmulo aí não foi nem o áudio de 15 minutos, foi urgente, né? Foi urgente no arquivo de PDF que não tava abrindo com o Google, tava abrindo com outro software. E a questão que mesmo que você falou isso, se mudar o negócio, a vaca não sabe fazer o trem. Porque, não sabe se mudar. Gente, não tá chamando ninguém de vaca, viu? Realmente não estamos chamando ninguém de vaca. Michel, pra gente continuar aqui nosso bate-papo, vou te fazer mais uma pergunta que é o seguinte, que eu acho que essa é uma das que impactam mais. Aqui no interior, o povo, os clientes, tem um negócio de pichinchar até chegar ao menor preço possível. Você acha que isso impacta no negócio? Isso é murriagem ou o que é? É o que mais tem, né? Geralmente eles sempre... Eu acho que não tem nenhum tipo de empresa, se eu acho que até você passa isso aí, que quando faz eles pedem 3 orçamentos. Sempre. No meu caso, isso começou a acontecer quando eu prestava serviços para um órgão público. Sim. Sempre tem que ter os 3 orçamentos. Eu tenho alguns clientes que são só com 3 orçamentos. E aí, o que acontece? Eles começam a barganha. Por quê? Porque conhecem o serviço que a gente presta e sabe que é um serviço de qualidade, que é um serviço que tem excelência. Até porque eles estão com a gente até hoje. Então, quer dizer que o serviço continua bom. Só que eles não querem dispor dinheiro para aumentar a tecnologia deles, que eu acho que hoje é o coração de qualquer empresa. E eles começam, mas eu achei tal lugar por tanto. Não, mas e se eu fizer isso aqui e colocar outra pessoa? E sempre tem o Severino nas empresas, né? Tem aquele cara ali que quando você tá numa empresa e você é o carinha do TI, você é o Severino. Mas aí quando você tá por fora, eu falo por experiência própria, que eu já trabalhei em TI interno, né? Então, sempre tem o Severino aí, tipo, mas vamos supor, tem que pregar um rack aqui. O cara da instalação foi lá e cobrou R$60 para pendurar o rack lá, um exemplo que a gente tá pondo. Ele vai lá e pede pro Severino para pegar e fala, não, você não precisa fazer essa parte do serviço porque eu consegui nota ali mais barato. E eles começam a jogar, não, se for fazer isso, você faz por tanto, senão eu vou pegar e vou falar para outro fazer. Só que depois o que a gente tem que fazer? Quantas vezes você já voltou em lugar que você estava acompanhando a instalação de rede e eles pôs um cara, tipo, não falando... Um eletricista que não tem o conhecimento exatamente, necessário. Põe um eletricista ali para passar o cabo. E tipo, o cara passa, depois você volta, você vai ter que fazer tudo de novo. Você já passou por isso, não? Já digo. Muito. E eles ficam colocando precificação. Então, às vezes, eles pegam... Aí é onde entra o que você já falou mais cedo. Não existe bom e barato. Não tem isso. Ou o serviço, tipo, se for barato, não vai ser lá essas coisas. A não ser que o cara esteja precisando muito de dinheiro e faz barato, né? Justamente. Mas... E é uma coisa... eu citei aqui a questão do eletricista, mas no meu na minha carreira, no processo todinho, eu achei um eletricista que realmente esse me ajudou. Era um cara extraordinário, ele tinha conhecimento de rede também, e na eletricidade. A gente chegou a fazer 2 serviços juntos e nunca deu problema. Então, eu generalizei com a questão do eletricista, mas esse eletricista me ajudou. Sim, tem os pontos, né? Mas aí ele tinha área no nicho, né? E agora você querer a mesma coisa que você pegar e falar pra me furar alguém, como tentar tirar sangue. Primeiro que eu desmaio na hora que eu ver o sangue. É 2 então. Não dá, cada um no seu nicho, E eles sempre pedem mais barato e eu vejo muito assim, você já citou aquele negócio que o pessoal fala que, tipo, quanto mais mão de vaca, mais dinheiro tem, né? Tipo, então, é basicamente hoje o que os empresários que contratam nosso serviço faz. Eles têm um aporte financeiro bem maior, mas eles não querem gastar para melhorar aquilo. Eles precisam eles querem ficar lá tampando buraco. Aí, tipo, em vez de trocar uma máquina, não. Mas não tem como comprar só essa peça e trocar? Tem, mas o ideal, tipo, essa máquina já tá antiga, já tem um trem. O cara fala, você tá querendo empurrar a venda em mim, você tá querendo fazer venda disso, você tá querendo fazer eu gastar. Não, cara, eu tô querendo fazer realmente seu serviço. Justamente. E uma coisa...
horrível que já aconteceu comigo foi que, além de pichinchar, querer o menor preço, olha, não é desmerecendo a outra profissão, mas comparando o meu serviço com o serviço de pedreiro, comparando o meu serviço com o arroba do boi gordo. Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem lógica. Gente, a TI, a tecnologia, é uma coisa que ela é... Quem sabe fazer, tem sim que cobrar caro, porque não é todo mundo que faz. E não. Se der pepino, vai sair na sua cachola. Exatamente. E tipo assim, quantas horas a gente perdeu estudando casos, porque tipo, não foi assim, falou, eu vou fazer isso aqui, eu vou chegar lá e porque eu mexo com TI, eu vou fazer. Não, pô, cara, você vai pegar uma rede, você tem que estudar toda a rede, você tem que ver que tipo de porta que você vai precisar liberar, que acesso que você vai ter que negar. Então, tipo, é todo um estudo, não é só chegar e fazer. Né? Justamente, as pessoas hoje acham que quem mexe com TI tava lá na barriga da mãe com o notebook no colo. Só fica sentado. Lá ele. Conversa toca. Só com o notebook no colo. Será que tá? Gente, vamos raciocinar um pouco. Não é só isso, não é. Não, tem um ditado que fala assim, quando o povo acha que a coisa é fácil demais, fala assim, isso não é pastel, não. E realmente, isso não é pastel. Às vezes você quebra tanta cabeça ali que, tipo, olha o tanto de cabelo branco, pô. Eu nem tinha cabelo Michel, branco. agora vamos cair aqui entre nós. Tinha um tempo que eu não te via, mas sua cabeça tá branquinha. O que aconteceu? Eu acho que daqui com os 35 anos eu vou virar o velho da lancha. Vai virar o velho da lancha, você vai ter o faz-me rir pra fazer a mesma coisa que ele. Eu sou o velho. A meta também, hein? Agora que a gente parou, né? Tá fazendo projeto fit aí, hein, ó. Pois então, o velho da lancha com 35 anos. Pois é, então aconteceu isso. O povo compara o meu serviço, as coisas que eu faço, com cotação de boi, serviço de pedreiro. E sempre querem mais baixo por parecer simples. Isso, tipo, por parecer simples. Porque pode ser um erro. Na teoria é simples, mas na prática não é. Não, na teoria, agora vamos recapitular isso aí, porque na teoria é simples, mas vamos explicar esse simples. Na teoria é simples. Um cirurgião um cirurgião do cérebro, chegar lá, abrir sua cabeça e fazer cirurgia. Pra ele é simples. Quantas cabeças que ele já não abriu? Quantas vezes eu já não fiz a mesma coisa? Justamente. Então pra ele é simples. Recorrência. E nem por isso ele cobra R$10 pra abrir uma cabeça. Por quê? Porque se fizer cagada, vai sobrar pra ele. Vai sobrar pra ele. E no nosso caso é a mesma situação. É simples pra nós que já tem... Meu caso aqui, ó. Hoje nós estamos no ano 2005. 2025. Estamos gravando pra trás, não esquece isso. Pois é, estamos gravando pra trás e agora o ano também já foi pra trás. Então, nesse decorrer de tempo, eu já tive inúmeras experiências, já tive conhecimentos que eu tive que atualizar. Então, pra mim, sim, é simples, entendeu? Pra mim, sim, é simples. Mas não significa que eu vou aí fazer rápido e de graça. Exatamente. Eu falo uma coisa, tem um vídeo de uma garota que eu salvei ele pra me ver toda vez quando eu penso assim, por que eu trabalho com isso? Porque ela fala, né? Trabalhar com TI é igual trabalhar com tinhoso. O quê? Com tinhoso. Todo dia tem um moleque de 11 anos que tá 10 mil vezes na sua frente de conhecimento. Se você não estudar, cara, em menos de um mês, ainda mais hoje com o ChatGPT e a IA, o jeito que tá, tipo, se você ficar parado, se você não estudar, não se atualizar todo dia, você passa a sua vez. Michel, tem um vídeo que eu gravei há uns dias, que eu falei que há 2 anos atrás a tecnologia ela evoluía, e vamos inserir IA nesse contexto. Ela evoluía de 6 em 6 meses, tinha coisa nova, há 2 anos atrás. Uhum. Hoje, de 3 em 3 dias, tem coisa nova. Tem coisa como é que você e eu, como é que nós damos conta de seguir isso aí? Não dá, por isso seu cabelo tá branco e o meu nem existe. Exatamente, porque, tipo, querendo ou não, a gente tem que parar, a gente às vezes compra um curso ali sobre alguma coisa que a gente quer ver, tipo, vai ler alguma notícia sobre. Sempre a gente tem que estar procurando atualizar, porque se a gente dormir um dia e ficar sem aprender, amanhã você já não sabe mais nada, você já tá fora do mercado. Já tá fora do mercado. Amanhã você já tem que aprender 2 coisas, porque você já tá devendo a que você não fez hoje. E como nós somos pagos para resolver problema dos outros, quanto mais solução prática a gente tem, mais nossos clientes
agrega com a gente ali, fala, pô, cara, eu tava fazendo isso aqui, mas agora é o tanto que ele me fez um jeito mais rápido. E às vezes nem foi a gente foi lá no chat e pesquisou, pô. Coisa que ela podia ter ido pra fazer. Exatamente. Por isso que eu falo, a tecnologia veio para ajudar, não veio para tomar. Michel, essa questão do pichinchar, qual o motivo mais lógico que você vê para isso? O porquê? O porquê? Por quê? Vamos lá. Porquê? Eu vejo que por que eles desvalorizam muito a área de TI? Porque para todos, informática, TI não é necessário. Essa é a verdade nua e crua. Nós não somos necessários. É uma coisa que eles estão pagando lá, que eles não têm plano de correr. Exatamente. Literalmente porque o governo falou que precisa de um sistema para... Só falou assim, mas eu preciso dele só quando dá problema no meu sistema. Eles acham que a gente precisa da gente só quando tem no sistema, mas eles não vê os usuários, né? Vai ter uma pergunta sua aí, que eu vi mais lá na frente, e depois eu vou terminar de comentar dessa parte aqui. Mas o de destrem deles é tudo realmente porque eles veem a gente como um desnecessário. Infelizmente. Como que você explica para um cliente que o valor que você está cobrando reflete diretamente no serviço a ser prestado? É aquela questão que a gente estava conversando, né? Tem o serviço lá do Robson lá, né? Que ele tá com SSD ali vamos supor, uma marca paralela. Não tô falando que coisas Paraguai paralelas são ruins, viu? Funcionam do mesmo jeito. Só que às vezes o desempenho é menor. E para uma marca, tipo do SSD da Kingston, aí eu posso virar para o meu cliente e falar, mas o seu produto é mais caro que o meu. Do que o do Robson lá, né? Mas eu falo, olha, qual que é a marca do Robson? A do Robson tem procedência porque hoje a Kingston é gigante dentro do mercado de informática de TI no Brasil, né? Patrocina nós, viu, Kingston? E o cara lá tá com um paralelo, um Paraguai, e vai dar essa diferença, porque o meu produto, eu sei que vai ser um produto que vai durar para ele, que não vai ser aquele trem que vai ser descartável, tipo de ele usar um ano e meio e ter que trocar. Então, essa questão, eu acho que assim, a gente trabalha com qualidade, não com trem, igual você falou, não existe bom e barato. Michel, em cima de tudo isso que a gente falou, como que você negocia com seus clientes sem desvalorizar seu trabalho e sem perder muito serviço também? Porque querendo ou não, você não vai fazer de graça igual o povo quer. Exatamente. Primeiro, eu mostro essa questão realmente do desempenho das marcas, que pode fazer a mesma coisa, mas o desempenho é diferente, não tem como falar. E outra coisa que eu aprendi, se você está tendo problema com isso, já segue aí nós para mais dica. O que acontece? Eu fiz uma planilha no Excel com o nome de todo mundo e quando algum cliente me chama, porque eu não sei porquê, gente, não tem como você falar assim, abre um chamado. Pô, cara, é impossível isso. Parece que é uma palavra para eles, pro usuário ali, né? Que não entra na cabeça, né? Não é nem que não entra, é uma falar assim, abre um chamado, é a mesma coisa de mandar ele, vai pro inferno. Tipo ele fica magoado. Aí ele fala, mas eu tô conversando com você, por que você não pode resolver meu problema se eu já tô conversando com você? Eu falo, gente, mas é porque eu queria ter um controle. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, se ele não vai fazer, eu faço. Né? E aí quando geralmente eu quero fazer um aumento no meu contrato com meus clientes, eu pego essa planilha e entrego para ele, falo assim, olha, eu queria aumentar porque eu tô achando um valor pouco baixo, aí vem o desmerecimento deles, né? Não, mas a gente não precisa tanto assim de você, não tem o porquê eu te pagar mais que isso. Aí você fala, senta lá no seu e-mail depois e olha como é que foi o meu rendimento durante esses meses, depois que eu tô te pedindo esse aumento anual, um exemplo aí, vamos jogar. Cara, e eu ponho tudo, eu coloco as observações aí, eu fixo com ele ainda, eu falo assim, eu quero que você leia as observações do chamado, por que eu fui aí, e depois você pega e me fala. O cliente, quando ele pega a planilha e vê uma planilha lá, às vezes com 600, 900, chega até 1000 linhas de atendimento, ele nem muda comigo, ele só vira e fala assim, não, Michel, tudo bem então. Porque um aumento aí do anual, tudo tem, né? Uhum. Tipo, mercado aumenta, salário aumenta, tudo aumenta. Então, é uma coisa recorrente. Mas mesmo assim, como a gente não é necessário para eles, é um gasto a mais, né? Justamente, dessa forma. Michel, o que você faz quando um cliente, mesmo depois disso tudo, insiste em querer pôr preço no seu serviço? Desculpe aí pela sinceridade, mas eu largo ele e deixo ele quebrar a cara. Não tô falando que eu sou insubstituível, não estou falando.
Todo mundo é substituível, todo mundo. Mas eu deixo eles quebrarem a cara. Por quê? Eu posso ser substituível por qualquer um, mas o tempo que eles vão ter de desgaste para fazer uma pessoa chegar ao meu nível, é muito melhor eles me pagar o que eles estavam pagando. Então, depois de 3 meses, geralmente eles voltam. É tipo ex, sabe? Tipo o quê? Ex passa 3 meses e tá vendo você bem de vida, que você não precisa dela, aí ela pega e volta pra você, tipo a mesma coisa. Fala assim, pô, cara, agora o cara tá treinando, tá se cuidando, tá ficando bonitão, vou voltar com ele. Tipo assim, agora é mais aqui, ó. Justamente. Calma aí que a régua tá aqui. Aí você vira pro seu cliente e fala, pô, cara, então vamos voltar de novo, mas você viu tanto que eu sou essencial para você, vamos fechar nesse novo valor aqui então? E tem aquele cliente que pode acontecer isso que você disse, mas ele não volta atrás por questão de orgulho. Sim, maioria dos clientes, assim, ainda mais, desculpa aí, mulheres, o público feminino, né, parece que é mais difícil de lidar um pouco com eles, né, às vezes em questão de conversação. Com homens é mais fácil, mas talvez é porque a gente é homem também, né, que se entende mais. Mas tem muito cliente mesmo que às vezes ficam por orgulho, mas aí entra aquela questão, né, tipo assim, será que a demanda do cliente era muito grande? Será que realmente ele estava lá naquilo? Mas a maioria tudo volta. E na maioria das vezes, nem é demanda de ter que chamar um técnico. É demanda da BIOS. Da BIOS, que se você não sabe o que é BIOS, coloca aí no comentário, que no próximo vídeo do podcast eu vou falar para vocês o que é BIOS. Mas tem problemas que o cliente chama a gente, que não é nem problema. É literalmente BIOS. Aí, beleza. Recapitulando, é literalmente ele não saber operar o computador. E como que a gente age numa situação dessa? Eu falo por experiência própria que eu tive um cliente que eu literalmente falei, olha, vai lá no Senac, faz um curso. Deixa eu fazer um merchan aí, ó. Vai lá pro Inté, galera, que talvez eu volte a dar aula lá aí pra vocês, pegar uns cursinhos aí comigo, hein? Pois é, ó, vai lá pro Integ, então, o Michel vai voltar a dar aula lá, voltar porque ele já deu antes. Lá ele! Pois é, vai voltar a dar aula lá, e é justamente isso, eu mandei um cliente, e literalmente, ir estudar, e por orgulho, eu literalmente perdi o contrato. Eu já perdi muito cliente, às vezes também por essa questão de eu falar que eu não iria fazer uma coisa que ele estava me pedindo para fazer, que eu não via necessidade em fazer e perder o contrato porque ele queria daquele jeito. Eu falei, cara, isso não funciona de jeito, não vai ser certo. Mas ele queria continuar no erro, que erre, né? Pois é, que erre. E geralmente quando é essa briga que termina em conflito, eles não voltam. Eles não voltam por questão do ego. É do ego. Porque eles tomou e não tem coragem de voltar. Eles podem lá. estar sofrendo lá, sem você lá, mas por conta do orgulhozinho não vai. Não vai. O ego fala mais alto nesse ponto. Se não achar ninguém melhor na estrada, aí volta, né? Aí, mas se no caminho ali achar uma pessoa boa, aí vai com ela. Justamente, dessa forma. O grande problema dessas pessoas que entram em contato com a gente de forma grossa, sem educação, é porque elas não têm um pingo de conhecimento naquela área e simplesmente acham que elas são melhores do que a gente. E pra gente ficar meio assim ressabiado, a forma grossa dela entrar em contato é para ela se impor. É uma forma dela se achar melhor do que a gente. Mas por não estar dando conta de fazer aquilo. Tipo, não dá conta de fazer alguma coisa. Ela tá tentando tapar o buraco que ela não quer resolver. Porque ela poderia muito bem, às vezes, gente, o chat GPT tá aí, você tem no celular, você carrega seu celular pra qualquer lugar, cara. Você nem precisa digitar, você manda um áudio pra ele transcreve pra você. Dessa forma. Há casos, eu passo por isso, de pessoas que não conseguem usar o Excel. E trabalham literalmente num departamento que exige ter o Excel lá. Para você ter ideia, nesse mesmo departamento, eu estou falando um caso de uso prático, nesse mesmo departamento, quem usa o Excel lá possui a licença paga original dele. Getúlio, não dou conta de fazer isso nessa planilha. Gente, por que ao invés de me perguntar como que faz aquilo naquela planilha, não abre o Copilot lá do lado
O Copilot nada mais é do que a inteligência artificial da Microsoft. Que é sensacional. Que é sensacional. Integrada ao pacote Office. E fazer a mesma pergunta que fez pra mim, faz pra ele. Porque tem duas coisas que ele vai fazer. Ou ele vai falar pra você que resolve o problema. Ou ele vai fazer. Ou ele vai lá e resolve o problema. Não é mágico. Mas não, as pessoas não têm o mínimo de conhecimento. E quando elas não têm conhecimento, que elas vão falar pra você, pra elas não se acharem, literalmente a palavra é essa, pra elas não se acharem burras, elas vêm com um tom arrogante pra passar a imagem de que ela é alguma coisa. E às vezes também desconta a frustração na gente do TI, né? Porque você pode reparar que o carinha do TI, ele é o que é o mais odiado da empresa, cara. Ele é o mais enrolado, ele é o mais demorado. E o mais besta também, né? Ai, por que o mais besta? Que a gente tem uma felicidade. Se a gente não ter amor no nosso coração, luz na nossa vida, uma espiritualidade muito grande, cara, em 3 meses você já tá internado, tipo, ou você tá em estado gravíssimo de depressão. Pô, cara. Olha, com a impressora começa a não querer imprimir. Você tem um contato direto entre TI e capeta. Exatamente. Ainda mais se chamar zebra. Se for zebra, mesmo. Se for zebra, pode ter certeza, porque eu acho que colocaram o nome na marca dessa impressora já sabendo o que ela ia causar no mundo. Porque com certeza fizeram um pacto com o Tinhoso. Bom. Ele falou assim, eu quero que coloque o nome de zebra nessa impressora. Porque não tem lógica um trem da zebra daqui a tanto. E sabe o que é mais engraçado? Às vezes a impressora, elas voltam a funcionar, né? Pelo incrível que parece, quando a gente chega, é um caso tão impressionante. É o misterioso caso do carinha do TI. Aconteceu comigo, com um cliente, Getúlio, é só você chegar aqui que o negócio resolve. Aí eu tive uma brilhante ideia de deixar uma foto minha lá no cliente. Meu amigo, o dia que o dono... Porque era uma franquia. O dia que o dono da franquia chegou lá no escritório e viu uma foto minha lá, e as mulheres falaram assim, é o Getúlio, é pra resolver os problemas daqui. O dono da franquia foi dar a mão na cabeça e falou, não tem lógica nisso que eu tô vendo. Já tentaram, isso é um caso verídico, pode parecer que não. Mentira, é verdade, verdadeira. Já tentaram, uma vez me queriam que eu ficasse lá porque te falou, tava acabando o dia, eu queria ir embora. Eu falei, não, não deixaram você dentro do armário, não? Exatamente, foi quase, eu corri. Eu virei e falei, não, pô, meu horário tá acabando, eu já resolvi, não vai dar problema, não, é só você sair daqui que vai dar. Cara, eu tive que sair correndo do local, eu não tô mentindo, eu saí correndo, que eles iam me amarrar e ia me deixar lá. Pra mim ficar com eles até 11 horas da noite. Porque o negócio era, se você ir embora, o negócio dava pepino. Eu fui lá 2 vezes no dia, mas um foi BIOS. Acompanhe o próximo vídeo pra vocês saberem o que é. Vocês vão adorar, é sensacional. E o outro, realmente, a primeira vez foi por problema. E a segunda que eu voltei foi BIOS. Nessa BIOS, mano, eu saí literalmente correndo, Getúlio. Eu peguei e falei assim, ninguém me segura. Tchau, obrigado pra vocês. Sabe o Tedzinho, quando ele tá lá conversando assim, já sabe, eu tava aqui conversando, de repente eu saí correndo. Tchau, obrigado. Meu Deus, pois é dessa forma aí que acontece. Gente, eu sei que tá interessante o papo, tá descontraído, as nossas experiências, mesmo que na hora a gente sofre bastante, mas a partir do momento que a gente passa a contar, elas realmente são engraçadas. Sim, e é satisfatório resolver um problema, né? É satisfatório resolver um problema, apesar que alguns sabem, outros não. Eu tive sérios problemas de saúde. Lembra que o Michel falou, se você não tiver uma espiritualidade muito boa, você vai passar a ter problemas de saúde sempre aí? Pois é, eu passei. Eu também. E coisas que eu vivia falando, Michel, cuidado. Parece que foi até perder. O Getúlio não tava brincando. Não. Tudo que ele me falou, eu senti na pele. Pois gente. Então, a partir daí, tudo que aconteceu, hoje a gente dá risada e olha e vê e acha engraçado. Mas você que tá aí assistindo, dá seu like, coloca seu comentário. Se você é TI, coloca aí a sua experiência, que vai agregar bastante aqui no nosso vídeo, e tenho certeza que você também, se você é usuário, não fique chateado, não fique... não leva pro coração. Não leva pro coração as coisas que a gente falou, porque a gente está sendo sincero aqui,
sincero no ponto de que eu tenho vontade de torcer metade dos pescoços dos meus clientes, isso aí é verdade, porque não é pelo fato de eu me achar grande demais, ter conhecimento, é porque são coisas que acontecem, são soluções que pedem pra gente, que não tem cabimento a gente perder 15 minutos do dia pra gente resolver. Se deslocar pra um local pra fazer isso. Um computador fora da tomada. Quantos que eu já liguei computador fora de tomada? Então, esse caso aí, eu peço para vocês não levem pro coração, porque realmente a gente pensa isso, tá? Então não tem como eu fugir disso, mas o meu coração é bom o tempo todo em relação pode ficar tranquilo que eu não vou sair matando ninguém na rua. Ninguém vai ser atropelado aí, hein? Graças a Deus. Ninguém vai ser atropelado na rua. Hoje aprendemos muito com o Michel, um empreendedor na área de TI aqui na cidade de Séries. Aprendemos a como lidar com clientes, a como lidar com os clientes que ficam querendo precificar o serviço dele e, no meu caso também, como precificar o meu serviço e mostrar que isso faz parte, felizmente ou infelizmente, da cultura regional, da cultura aqui da cidade. Quero aqui agradecer o Michel, muito obrigado por compartilhar essas histórias, e foi um papo maravilhoso, e espero que a gente se encontre mais aqui nesse podcast e você traga mais relatos obscuros, do lado negro da força. Do lado negro da força, possessão demoníaca das impressoras. E assim, sempre tem as das impressoras, né? Exatamente, as impressoras, se tem uma zebra, pode ter certeza. Mas é isso aí, bem, eu que agradeço aí, Getúlio, pela participação, o podcast foi muito gostoso, as risadas foram maravilhosas aí, os relatos que contamos também, espero que vocês tenham se divertido bastante aí com as nossas histórias, e gente, não leva nada pro coração não, isso aqui é nosso entretenimentozinho, viu? E vocês estão aí do outro lado, não sei o que você está fazendo agora, não sei a hora, mas você é o ingrediente principal do sucesso do Cluster Podcast. Ah, Getúlio está falando bonito? Não, estou falando bonito não. Você é o ingrediente principal. Sem você, nem eu e o Michel estaríamos aqui, porque é difícil fazer alguma coisa que ninguém apoie. Mas você é o nosso apoiador principal, então eu vou te pedir, compartilhe, curta, manda pro seu amigo que é TI esse vídeo e ativa o sininho aqui embaixo. Ativa o sininho, tá? Porque também vai pro YouTube, e você aqui lá do Instagram, compartilha para todo mundo, compartilha os pedacinhos, porque vai ter os cortes lá no Instagram do Getúlio, certo? Certo. E segue a gente aí, hein? @Michel César aí, hein?